A forma como se iniciou a escravidão, o processo no Brasil e na Colômbia é muito aproximado. Nós fomos colonizados pelos portugueses, a Colômbia colonizada pelos espanhóis. Então, os corpos das pessoas eram colocados em mercados, éramos avaliados pelos dentes, pelos braços, o corpo, e a mulher tinha um diferencial. Se a mulher estivesse grávida, ela valeria um pouco mais, porque ela tem um leite do peito para dar para os meninos dos fazendeiros. Então tinha um valor maior. You know, because there's so many different ways that we can understand liberation. And so one of them was, obviously the most basic is to keep, these arts were used to keep an individual kingdom or a village free from assault from other people, from domination by others. When during the time of the slave trade, most people were captured as prisoners of war. And so you had all these people who had been trained in martial arts one way or the other, brought into the Americas. And the slave system tried to impose on them an identity as an object. Nothing but an object, a tool. And these martial arts were very important for them to have a corporeal identity in and of themselves as masters of their own body. Because slavery says that the amo, the master, the plantation owner is the owner of my body. But these arts teach me inherently that I'm the master of my own body. En América Latina y el Caribe, residimos alrededor de 150 millones de afrodescendientes, herederos de los esclavizados traídos por la gran trata atlántica que perduró durante 3 siglos. Un pasado con muchos interrogantes sobre las historias comunes que nos unen y no han sido incluidas en la historia americana, como la esgrima caucana y la capoeira brasilera, sistemas de defensa en los palenques colombianos y los quilombos brasileños, territorios donde pudimos establecernos como libres afroamericanos, territorios donde inició este caminar por las historias que nos hermanan. A través de las tesis de grado, estamos dando a conocer a la academia lo que es la esgrima de machete y de bordón. Un legado de nuestros ancestros, pues, de esos guerreros que hicieron patria. Eso hace parte de la dignidad del ser humano, y más nosotros los afro. Para nosotros eso es muy importante porque esto hace parte de sentirnos orgullosos, de decir, sí, en verdad, nosotros hemos hecho mucho en la historia y se nos han invisibilizado. Y los jóvenes y las niñas y los niños lo reconocen solamente en el laureo, ¿no? Pero no se daban cuenta que participó en la guerra. El machete habla, el machete cuenta de nosotros, el machete cuenta esa historia de tenacidad y también de desesclavización. Muy bien, la defensa es botando la estocada hacia allá. Más que ya usted, con toda esta explicación, queda preparada para que afronte los problemas de la vida. Martin Luther King escribía que la libertad nunca es voluntariamente otorgada por el opresor, debe ser exigida por el que está siendo oprimido. Para nuestros pueblos, esa libertad adquiere innumerables matices, ya sea por el respeto a la otredad o por la necesidad de reivindicar nuestros derechos. Una conexión entre nuestro espíritu africano y la exigencia a la autodeterminación, rebeldía que retumba con el tambor milenario. On Sundays,
the enslaved people would get together, and even the free people of African descent would get together, and they would have their drum circles where they would dance and play music. And in all of these places, martial arts were part of those musical performances because it inculcated that pride in oneself and self-mastery that was necessary, that in the right moment could be used to fight and escape, to join the Palenque or Quilombo in the case of Brazil, or even if you stayed under slavery, to have domination of yourself. And that's one of the interesting things about in the history of capoeira, is the capoeiras, the people who practice the martial art of capoeira, most of them didn't run away to the quilombos. Sonho? Sonhos, esse sonho só é só um sonho. Sonho? Como sonho? Sonho. Sim. Se sonha só, sozinho, Sim, é solo. só um sonho. É só um sonho. Mas quando se sonha juntos, é uma realidade. Juntos, Camina. Esse contrato aconteceu quando eu tinha a idade de 13 anos de idade, hoje eu tenho 46 anos de idade. Eu morava em um bairro negro também de Salvador, chamado Nordeste de Amaralina. E foi uma fase de não aceitação da minha cor por mim, porque eu vivia em um grupo de pessoas na escola de maioria branca, que não me aceitavam como branca, e morava em um bairro negro, onde as pessoas não me aceitavam como negro. E essa dúvida na cabeça de uma criança de 13 anos era muito complexa. Com isso, eu fiquei muito introspectivo, mais fechado, mais em casa. E essa coisa que eu encontrei na capoeira foi a minha afirmação, foi onde eu me descobri como um negro verdadeiramente, não pela cor, mas pela minha ancestralidade, pela minha herança cultural, e que me fez transpor todas as barreiras da adolescência até a fase adulta, me compreendendo como, sim, um brasileiro, e que no Brasil não existe uma única raça, é a miscigenação. quando eu vim me reconhecer como negra, eu já tinha uma certa idade, porque na verdade se falava assim em pardos, né? Quando eu fui registrada, meu registro tem que a cor negra seria uma cor parda, né? E eu vim me reconhecer como negra na escola, quando eu cheguei na escola, que foi feito um censo. Afrodescendientes toda la humanidad. La humanidad nació en la garganta de Olduvai y en Tanzania hoy. Yo soy afroamericano porque soy producto de una diáspora involuntaria. A mis ancestros los trajeron a la fuerza acá. Oi? Falta. Eu já sabia, eu tinha uma ligeira desconfiança porque minha mãe me contava, né? Algumas coisas que meu avô passava na casa dos brancos, né? Porque meu avô vem de uma descendência de escravos de São Félix, né? Os meus antepassados vêm de uma escravidão de São Félix, onde eles fugiram junto com outros de Cachoeira. E aí, mas minha mãe falava, mas eu não, sabe? E aí foi passando. Eu me lembro muito bem que me chamavam de caboclinha, quando criança. Só que eu não entendia e não sabia por quê. Caboquinha? Caboclinha. Cabocla. Que é a mistura de negro com índio. A grande conquista dos quilombos é ter se aquilombado, é ter se organizado em comunidade, se juntado. As várias pessoas, homens, negros, mulheres, das várias etnias, dos vários lugares,
se juntado e ali tomado forma de um corpo só, estabelecendo naquela terra onde eles se encontraram estabelecendo relações, significados com as águas, com a flora, com os animais, com a própria terra, construindo cultura, pensando um modo de vida que os fortalecesse. Si a ustedes les ofrecieran otro territorio, otro lugar para irse, ¿dejarían este espacio? Não, porque já foi oferecido. A Marinha já tentou uma vez levar a gente para Mapele, dando um espaço 4 vezes maior do que isso aqui. E nós não aceitamos, porque quilombo não se reloca, quilombo não se muda, quilombo não se vende. Então a gente permanece aqui. No meu coração significa a minha história, né? A minha vida e resistência. Porque nós vamos continuar resistindo. Porque eu já ouvia de uma quilombola, ela dizer assim, Dona Maria, nós existimos porque resistimos. Capoeira y candomblé brasileños, esgrima y bunde caucanos, expresiones que mezclan tradición y rebeldía, manifestaciones que reclaman identidad y autorreconocimiento para no sucumbir ante el mestizaje que pretende blanquear nuestra historia. We have this tradition of warrior women, both in the Bight of Benin and the Bight of Biafra. Women who fought, and they fought with machetes. So if you look at the military wives of the king in Dahomey, their weapons was a machete and a musket. If you look at eastern Nigeria in the area of Biafra, women fought with machetes. When we think about the machete, again, Africa was so influential here in Colombia and other places in the African diaspora that we don't even think about many of these things as African legacies because they're just so commonplace. We don't even recognize it. So for example, the machete. The machete doesn't come from Europe. There was no machetes in Europe. This is an African instrument. It was developed, thousands of years ago in Africa during the Bantu migrations. And it was developed by women who did the agriculture because as people moved from Western Africa into Central Africa, they had this soil that would, if you plowed it or you opened it up too much, it would wither and you lose it. So they would plant by making a small slice and then put the yam plant in there. Es una herramienta de trabajo que se vuelve una herramienta de defensa con las artes marciales africanas. Exactly. Esa memoria de la mujer han sido rutas de libertad y la esgrima hace parte de esa otra ruta de libertad que tenemos las mujeres en todos nuestros quehaceres. Cuando esos hombres se iban a la guerra, a las mujeres les tocaba que guardar y cuidar sus territorios, sus casas. Entonces aprendieron de la esgrima. Para nós, pensar o lugar das mulheres negras é pensar a própria sobrevivência da população negra como um todo, né? Então, é fundamental que a gente entenda que não apenas naquilo que nós consideramos formas políticas, né, de enfrentar tanto o colonialismo quanto o escravismo, mas também o racismo e o sexismo. Então não é momento de se falar de medo, é momento de ter coragem em nome daqueles que deram os passos antes de nós. Então esse é o legado, e eu falo disso como legado, nosso legado histórico, o legado da formação do nosso povo, de um povo que resistiu e resiste a tudo isso ao longo da história. Independente do processo político que nosso país passa, nós somos essência e resistência. Nós estamos aqui e estamos caminhando, dando passos para aqueles que também virão atrás de nós. Então, palavra medo para o negro hoje não existe. O que existe é coragem. O que existe é a gente carregar na nossa essência a força da espada de Ogum.
a força do machado de Xangô, que é justiça. A força, a essência de todos os nossos orixás, que também são os nossos antepassados. Então, cada um de nós carrega essa essência, essa força dentro da gente. E cada um de nós é obrigado a renascer todo dia, em cima de toda essa intolerância. Isso faz com que a gente cresça. E o negro, o povo de santo, precisa lembrar de uma única coisa, daquilo que nos une, não daquilo que nos divide. A gente segue existindo e a gente vai transformar Salvador, sim, numa cidade mais humana, numa cidade mais completa, numa cidade onde a gente se veja em cada canto, em cada espaço do mundo. E que a gente possa se ver também, por que não, nas esferas de poder. Vamos caminhar para isso. Muito obrigado. Muito obrigado. Quando eu fui ter meu filho, oi, quando eu fui ter meu filho, era linda a madrugada, a lua já vinha alta, as estrelas então brilhavam, a dor apertava forte, ai meu Deus, mesmo assim eu aguentava, desejava ver seu rosto, isso sim me alegrava, pude ouvir o seu choro, foi entregue em meus braços, uma sensação tão plena, uma forte emoção, minha missão foi cumprida, ai, 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 mais que tanta ilusão, filho criado, trabalho dobrado, hoje entendo esse ditado, camará, ele nasceu. Ele nasceu, camará. Pedaço meu. Pedaço meu, camará. Deus quem me deu. Deus que me deu, camará. E filho meu. Filho meu, camará. Deus quem me deu. Deus que me deu, camará. Camina. Quiero saber, para el baiano, ¿qué significa el barrio Libertad? A liberdade, o nome já fala, a Estrada da Liberdade. Nós temos uma data emblemática na Bahia, que é o 2 de julho, que foi a verdadeira independência do Brasil. E essa independência começou aqui, entendeu? As tropas do general Labatu, índios, pretos, mestiços, a população baiana, querendo se livrar da colonização portuguesa, né, se uniu para poder lutar contra os portugueses, expulsar Portugal do Brasil e da Bahia. Então, a Estrada da Liberdade, o bairro da Liberdade, traz essa história do nosso 2 de julho, a nossa libertação. E essa história também nos integra com o recôncavo baiano. Lo primero que luchó el afro acá fue poder, la posibilidad de seguir siendo persona. Para seguir siendo persona hay que construir familia. Y lo tercero, que fue lo que estuvo al centro de nuestra lucha, el concepto de libertad. Bueno, yo creo que la dominación es parte de mantener un sistema. La supremacía blanca es una realidad, ¿sí? La supremacía blanca no vista como la gente que tiene la piel más clara que nosotros, sino vista como una estructura, ¿sí?, de dominación
política, económica, militar, ¿sí? Que se impone sobre otras personas, que excluye, que racializa, ¿sí? Y que somete a vivir en condiciones miserables para mantenerse en el poder. Entonces, en este país a la gente se ha mantenido a partir del miedo, a la mayoría de la gente, el miedo, ¿sí? De la miseria. Entonces, con el miedo tenemos que someternos, ¿sí? A una política de muerte, la miseria. Entonces, ¿a dónde van a sacar los votos en cada periodo electoral? A las comunidades de nosotros, jugando con la necesidad de la gente. A diversidade existe, a complexidade persiste para que não se identifique a problemática que insiste e incessante mediante as ações racistas manifestantes, moldada para sentir-se inferior, deslocado, infeliz, perseguido e preocupado. Está o homem preto com esse tratamento dispensado, mas grande é a vontade de vencer, meu, não é um derrotado, tampouco limitado, na mistura uma saída, na união a solução. Casais de etnias não iguais, asiáticos, americanos, europeus e africanos, quebrando essas regras em todos os cantos, porque eu sou pacifista, não sou terrorista. Fora o racista, fora o racista. Somos pacifistas, não somos terroristas. Fora o racista, fora o racista. Eu sou pacifista, não sou terrorista. Fora o racista, fora o racista. Somos pacifistas, não somos terroristas. Fora o racista, fora o racista. Este Caminando con Tumbao me llevará por los caminos relatados por Jorge Amado en su libro Bahía de Todos los Santos. Un caminar que me permitirá explorar las conexiones que establecen situaciones en común entre los afros, oriundos de Salvador de Bahía, y el Pacífico colombiano. Conoceré sobre la génesis de la samba rodada, cuya cadencia conecta el baile en honor a los orishas con los dioses lejanos del Congo y Nigeria, que se pierden en una noche de currulá o patacoré. Conectaré las adoraciones del candomblé con el santoral propio de Tumaco, Quibdó o Iscuandé. Degustaré los sabores de la mixtura gastronómica de las baianas y sus parecidos con el pusandado, el sudado de jaiba o la sopa chocuana. Viajaré desde Cali a Bahía para adentrarme en la riqueza de la mezcla en la música, las artes, la literatura y la gastronomía. Así hayamos vivido unos en el Pacífico y otros en el Atlántico, Salvador de Bahía y Santiago de Cali emergen como metrópolis donde sus cotidianidades se mezclan con el azar de la subsistencia, con el deseo de enamorar y celebrar, con la mística que rodea al afro entre la vida y la muerte.